eu quero agradecer toda a igreja por todo o empenho de mais um ano, ativa, mais um ano ofertando, mais um ano trabalhando, mais um ano doando o seu tempo, doando o seu coração, doando o que vocês têm. E, em especial, eu quero agradecer hoje a equipe que está diretamente também trabalhando no Projeto Vida. Eu gostaria que vocês se levantassem para a igreja conhecer vocês. Muitos aqui já foram ano passado, a Nayara foi o ano passado, esse ano, o ano atrasado, né, Nayara? Esse ano não deu certo, mas o ano que vem vai. Célio, Demilson foram o ano passado, Ricardo vai esse ano, né? Então, levanta, gente. Tem gente lá no fundo, tem gente esparramada. Essa equipe aqui é a equipe que trabalhou para que esse recurso foram levantados. Tem muita coisa, além do que está em dinheiro ali, que nós estaremos levando. Nós levaremos esse ano 15 malas. Esse ano vai ser a maior equipe que vai. Nós já fomos em 13, agora são em 15. E nós vamos levar 15 malas, cada mala com 23 quilos de coisas que nós ganhamos. Então, a equipe Projeto Vida, Deus abençoe e continue multiplicando na vida de vocês imensamente. E uma salva de palmas para todos nós, para toda a igreja e para vocês também. Obrigada. Eu quero dar início à palavra, como diz o pastor Antônio, não vou citar os detalhes. Hoje, dia de ceia, né? Tem que ser uma palavra mais breve, nós temos uma ceia agora. E eu quero convidar a igreja para abrir o texto. Abrir sua Bíblia no texto de Mateus 14. Nós vamos ler de 29, 30 e 31. Amém? Mateus 14, 29, 30 e 31. E a palavra do Senhor nos diz assim. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo um vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? Quero convidar a igreja para nós orarmos juntos. Senhor Jesus, nesse instante, Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, por estarmos aqui. Obrigado pelo dom de poder caminhar. Obrigado pelo dom de poder deslocar. Obrigado por esse ar. Que teu Espírito Santo esteja conosco. Que essa palavra não seja simplesmente uma palavra falada, mas que seja uma palavra rema. Que o teu Espírito Santo possa revelar por meio dessa palavra. Que o teu Espírito Santo esteja comigo e com os nossos irmãos que aqui estão, para que possam entender o que vem de ti e não de nós, o homem. É assim que nós oramos e agradecemos, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, e o título e o tema de hoje que eu vou trazer para vocês. Que quando o pastor Antônio falou assim, eu não quero que você leve a palavra, ele estaria até indo para São Simão, traga a palavra no domingo pela manhã, Deus colocou no meu coração para trazer sobre emoções. E, coincidentemente, depois disso, veio o Blindagem Eficaz, que falou muito sobre emoções. E o meu tema de hoje é emoções. E vou falar, e o meu título é Emoções Instáveis, Entregues a Deus. Nós vimos muito no Blindagem Eficaz, falando sobre a parte da ciência, a neurociência, como funciona o nosso cérebro com relação às emoções. Então, eu não vou entrar nessa parte. Eu não vou me ater nesse detalhe. Eu vou direto às emoções. E vocês viram aqui pelo texto qual emoção que eu vou trazer para vocês. Nós vamos falar hoje sobre medo. Medo e todos os sentimentos que o medo nos traz. E o que acontece quando entregamos esse medo para Deus? Bom, e para falarmos sobre emoções e emoções estáveis, primeiro, eu quero que a igreja entenda o significado de emoções. Quero trazer a etimologia, a origem. Emoções é um termo mais moderno. Eu até, como era Mateus, eu fui buscar primeiro no grego, eu falei, poxa, não está no grego? No grego, a palavra emoções,
O que mais se aproxima dela é fatos. Mas a origem de emoções, a palavra emoções é uma palavra moderna, é no latim. E o que significa emoções no latim? É movere. Mover para fora. É uma junção do ex com movere. Então, mover para fora. Ou colar. Colocar em movimento. Esse é o significado de emoções. E instáveis, já que nós vamos falar de emoções, e mais especificamente emoções instáveis. Também é uma palavra moderna. E a origem dela também é no latim. E é uma junção do prefixo in com instáveis. In, instabile, no latim. No latim é instabile. A junção do in com instabile. In é o não. Instabile é firme, móvel. Então, não móvel, vulnerável, instável, vulnerável. Então, é algo que não é firme. Então, entendemos aqui o significado das palavras emoções instáveis. Algo que não é firme, que não é fixo, que estamos vulneráveis. E o que eu quero? Eu quero trazer um exemplo. Eu quero trazer um exemplo aqui. Antes mesmo de aprofundar no texto bíblico, eu quero trazer para vocês um exemplo. Um contexto histórico disso daqui. Quando a gente fala, no versículo, quando a gente fala aqui, e ele vem, o que estava acontecendo aqui antes dessa passagem? Estava acontecendo que Jesus tinha mandado os discípulos ir de barco para outra cidade. E ele ficou. Ele ficou e foi orar no monte. E no meio do mar, onde os discípulos estavam, começou o quê? Uma tempestade. E lá naquela tempestade, os discípulos estavam com medo, muito aterrorizados. E, de repente, Jesus vem andando sobre as águas. Aqui, todos conhecem essa passagem. Jesus vem andando sobre as águas. E, nesta hora, quando os discípulos viram Jesus, e de longe, com certeza, não dava para ver direito, eles acharam que era um fantasma. E ficaram com mais medo ainda. E aí, Jesus falou quem era ele. E o Pedro, nosso amigo Pedrão, logo falou, Jesus, se és tu, né? Se és tu, então que eu ande sobre as águas. Prove realmente que és tu. Mas pensa no favor próprio ali, né? Também dele. E aí foi aqui que entra a parte que eu vou entrar. Aí Jesus fala. E ele disse, vem. Jesus, nesse momento, fala, vem. Jesus chamou Pedro. Então, vocês entenderam o que aconteceu antes. O que acontece aqui? Pedro começa a andar sobre as águas e, de repente, ele começa, a palavra fala que ele vai começando a ir. A ir quer dizer a submergir, a ir para o fundo. E por que Pedro começou a submergir? Porque na palavra fala. E ele sentiu, ou seja, ele percebeu algo e tirou os olhos de quem chamou ele. Jesus chamava, vem. Ele estava olhando para Jesus e, de repente, ele tirou os olhos. E aí ele começou a afundar. Ele teve medo. Ele teve medo nesta hora. Mas, o que a palavra fala? Que mesmo com medo, depois ele clamou. E Jesus esteve... Obrigada. E Jesus estendeu a mão. E Jesus estendeu a mão para ele. E o salvou. Lá mais à frente, nós vemos o Pedro também, junto com outras pessoas, tendo medo. Mas nós sabemos o chamado de Pedro. E um dos chamados do Pedro, nós vimos também que, mesmo com medo, lá na frente, ele foi e pregou para muitas pessoas. E 3.000 pessoas foram convertidas. O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer agora para a nossa realidade, nesse momento. Quem de nós não temos medo? Medo é uma ação natural. Não tem medo? Que bom. Nossa, eu uma turma aqui que é muito medrosa. Medo é uma ação natural. E eu quero dar um exemplo da nossa igreja. Vou contar uma historinha para dar esse exemplo. Há 16 anos atrás, há 18 anos atrás,
há 18 anos atrás, entre aspas, porque tem um tempo, 18 anos que nós somos emancipados. Mas há um tempo atrás, quando existia uma sala bem pequenininha e tinha lá 5 membros, nosso pastor Antônio recebeu um convite para conduzir esse ministério. Eu lembro que naquela época se falava pouquíssimos membros, dívida, e naquela época a dívida que nós tínhamos era grande, para aquela época era 3 mil, 2.800 mais especificamente, para aquela época era muito valor. Vocês acham que o pastor Antônio não teve medo? Teve, pastor, ou não? Teve. E junto com ele, a Rosa e todos que estavam próximos, teve medo. Mas, o que aconteceu? Ele ficou com os olhos firmes no chamado dele. Deus já tinha chamado ele para pastorear. E se ele tivesse parado, pensado, humanamente, ele não tinha assumido aquele ministério. Mas o medo ali, ele foi transformado em fé. E Deus agiu. E vou dar outro exemplo para vocês. Essa equipe aqui toda está indo para a África, 15 pessoas estão indo para a África, porque um dia uma missionária, que era dessa igreja, que era concursada do estado e do município, largou tudo para ir, recebeu o chamado, foi lá conhecer a África, junto com a Uênia, e lá o Espírito Santo falou com ela, você vai trabalhar na obra aqui. E falou com a Uênia, você vai trabalhar de lá, de Rio Verde. E aí, você acha, a família da Yara, como foi a aceitação da família da Yara, dos amigos? Eu mesma falei para ela, você é doida? Eu falei para ela, você é doida. Quase que eu falei para ela, não faça isso. Você está largando sua família, sua mãe, sua irmã, seus sobrinhos, tudo. Ela, vou. Com medo, com medo. Teve medo? Teve medo. Mas ela seguiu, os olhos firmes em Jesus, e ela não afundou, como nossa igreja. Olha que beleza que é essa igreja. Pensa, 5 membros, gente, dívidas. Olha o tamanho que está essa igreja. Porque um dia um homem transformou o medo, ele entregou o medo dele para Deus. Olha quantas pessoas estão sendo abençoadas lá na África, porque um dia uma missionária entregou o seu medo para Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque nós todos temos medos e temos que aprender a lidar com esses medos e a transformar esses medos, entregando eles para Deus em bênção, em milagre e em chamado. Bom, e aqui eu quero trazer um outro detalhe para vocês. Quando, lá em João, não precisa nem abrir, lá em João 20, 19, eu vi essa passagem, achei muito interessante, porque o que aconteceu em João 20, 19? Antes um pouquinho, só para que a igreja entenda, Jesus tinha sido crucificado há 3 dias. E aí, no primeiro dia, o que acontece? Lá, chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe, paz seja convosco. O que nós podemos ver aqui? Novamente, medo. Por que aquele povo estava com medo? O medo naquela época era natural, desses discípulos? Sim. Pensa se o pastor Antônio chega aqui, é preso porque está levando a palavra do Senhor e nós todos estamos aqui. O que nós vamos pensar? Não vai gerar um medo em nós? Vai, se levou o pastor, o que vai acontecer? Vai levar nós. Porque nós somos seguidores de Jesus. E naquela época, os discípulos eram seguidores, falavam e pregavam sobre Jesus. O que Jesus falava, eles repetiam. Então, se Jesus tinha sido crucificado ali no madeiro, automaticamente, na minha consciência, era normal eles estarem trancados há 3 dias com medo? É normal, igreja? Vamos, igreja, é normal? Sim, é normal, porque o medo é natural. Mas Jesus chegou lá, foi novamente, da mesma forma que Jesus foi ao encontro de Pedro, lá, andando sobre as águas, Jesus foi ao encontro de todos os 11 discípulos que estavam ali, com medo. E chamou-os. E falou, paz seja convosco, ou seja, acalma-te, eu estou aqui para cuidar de vocês, para direcionar vocês. Era normal, porque havia ali uma blasfêmia.
o povo judeu poderia achar, do jeito que Jesus blasfemou, os seus discípulos também. Jesus foi preso e foi crucificado. Eles pensavam, nós também iremos, vamos nos trancar aqui. Mas mais à frente um pouquinho, Jesus fala com eles. E derrama sobre vocês o sopro do Espírito. Jesus, naquele momento, derramou sobre eles o sopro do Espírito. Trouxe para eles a calma e o entendimento que eles receberiam um milagre e também seriam enviados. Logo em seguida, Jesus falou para eles, vocês vão ser protegidos, mas não só por vocês receberem a bênção, mas para vocês também enviarem a salvação por meio da minha palavra. E eu acho interessante porque logo em seguida, lá em Atos 2, fala sobre a descida do Espírito Santo. E foi nessa hora que o Espírito Santo desceu. E logo em seguida, Pedro abriu a sua boca. Ele foi enviado a falar. Mesmo com medo, aquele Pedrão que estava com medo lá, só andando sobre as águas, aquele Pedrão que estava com medo, trancado dentro de uma sala, de uma casa, o sopro do Espírito Santo deu para ele coragem, e é isso que nós pedimos. Que o sopro do Espírito Santo venha sobre nós e nos dê coragem, nos abençoe, que transforme todos os nossos medos em chamado e nos leve a direcionar o chamado que nós fomos, que Deus escolheu para nós. Então, o que nós podemos entender? Que emoções instáveis, entregues ao Senhor, gera milagre e mostra o chamado. Aí nós vimos que emoções instáveis, medos normais, porque medo é uma ação natural, é a primeira reação. Se você entregar ela a Jesus, ele vai te dar um milagre, e vai te salvar, e vai te levar a salvar outras pessoas. Da mesma forma que o medo transformou o pastor, transformou o Pedro, transformou a Yara, transformou muitos aqui. E está chamando agora muitos para serem transformados. Muitos para seguir. Muitos para romper esse medo que está aí. Porque eu tenho certeza, enquanto eu estou falando, muitas coisas estão vindo à cabeça de vocês. E quais são os medos? Eu quero perguntar para a igreja. Reflita agora. Quais são os medos? Quais são os medos que estão te impedindo de receber o milagre? Quais são os medos agora que está vindo na sua memória? Que estão te impedindo de receber o milagre e de atender o seu chamado. O que está te impedindo? O medo, uma vez, quase me paralisou. Em 2022, quando... Vocês acham que é só o pastor que tem medo de avião? Não. Eu também tenho, gente. E muito. E o medo, quando a gente fala do medo, ele está diretamente ligado à sua mente. E eu sou uma pessoa que não sinto dor para nada, não passo mal, não tomo remédio. Mas em 2022, eu comecei a sentir uma dor no aeroporto, quando a gente estava indo para a África. Uma dor, minha irmã, a Wine, começou a me medicar, e eu com dor, e ela remédio. Eu cheguei na África, eu até queria, mas não deu tempo de eu mostrar a figurinha, fiz até uma figurinha. Eu cheguei dopada. Eu não vi nada do que estava acontecendo. Mas aquele paralisação veio primeiro na minha mente. O medo. Quando eu estava no oceano, em cima do oceano, que eu passa aquele mapinha lá, eu fui passando os trenzinhos, vi o mapinha, vi exatamente onde estávamos, mostrava ali o oceano. Parece que piorou aquilo ali. Porque eu visualizei o fundo ali do avião. Eu trouxe a minha memória. E o medo, primeiro, ele vem na nossa mente. E nessa hora, eu não consegui controlar. E comecei a criar coisas ruins ali. E cada momento que passava, eu ia criando cenas negativas e o medo ia me acometendo mais e mais e mais. Você acha que essa equipe aqui não está com medo? Está indo para lá, não está com medo? Muitos aqui estão com medo. O que vai ser minha vida agora? Enquanto eu estiver lá, tem boleto para pagar? Tem empresa que eu não estou? Tem filhos? Tem gente que está indo que os filhos nunca ficaram longe dos filhos. Tem filhos, tem pais. Tem muita
tem muita preocupação. Mas ainda assim, Deus nos conservou a olhar para Ele e para o chamado, para que Ele venha mostrando para nós. Às vezes você hoje está com medo de ser incapaz. Às vezes você está com medo de abrir seu negócio. Às vezes você está com medo de fracassar. Às vezes você está com medo de dizer não. Qual é o seu medo? Seja qual for o medo, comece agora a entregar ele para Jesus. Comece a colocar os olhos em Jesus, para você não afundar. E eu quero aproveitar para falar para vocês 3 pontos específicos sobre o medo. E eu vou me ater somente nesse versículo 30, no versículo 30. Eu achei, assim, na realidade, esses 3 versículos são tão ricos que cada versículo daria uma mega pregação. Mas eu gostei muito desse versículo 30. Ele mostra aqui para nós 7 ações. Em um versículo temos 7 ações de Pedro. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês. Quando o olhar se desvia. Eu vou ler a primeira parte. Mas sentindo o vento forte. Vamos ficar no primeiro ponto, nessa primeira parte desse versículo. E sentindo o vento forte. Quando fala sentindo o vento forte, nesse momento Pedro sentiu. Para ele sentir, ele teve que parar. E olhar. O olhar ali, quando ele olhou para o vento, para a tempestade, ele reparou. E nesse momento ele tirou os olhos de quem ele estava olhando. Ele desviou o olhar. Ele percebeu o vento. E ele começou a imaginar um cenário caótico. Porque ele estava sentindo a tempestade. Mudou. Ele estava com fé, ele estava caminhando já sobre as águas. Nessa hora, ele mudou. Porque ele visualizou, a mente dele foi primeiro no cenário caótico. Porque isso é natural do homem. Esperar o pior. Esperar o pior. Um olhar custa uma vida. Como assim? Um olhar custa uma vida? Eu desviar o foco. Quem lembra da história da mulher de Ló? Deus destruindo Sodoma e Gomorra. Os anjos foram até ela e falou, até Ló e a família falou, saia correndo e não olhe para trás. Mulher de Ló, caminhando lá, correndo, eu imagino ela correndo, e ela parou e olhou. Mas eu fico pensando, e eu quero que a igreja reflita comigo, o que veio antes dela olhar para trás? Aqui, ó. Né, Ayane? Aqui, ó. Na nossa mente. O que fez a mulher de Ló olhar para trás? E o que fez essa motivação, essa emoção que gerou um sentimento, que gerou... Com certeza, ela teve medo, queria saber o que estava acontecendo para correr mais ou não. Ela se apegou no que estava lá, ela queria saber o que estava acontecendo com o que ela tinha deixado, porque ela deixou os bens materiais. Então, um olhar custou uma vida, porque nesse momento que ela olhou, ela desviou o foco, ela desviou do que ela tinha sido chamada. Ela tinha sido chamada para correr, para frente, e ela olhou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Então, meus irmãos, cuidado com os olhares. Onde está o seu olhar? O que foi que Deus te chamou que, de repente, agora você não está olhando para o que Deus te chamou? Esse medo aqui, ele gera insegurança, ele gera desconfiança, ele gera apreensão, ele nos traz a vulnerabilidade, isso é normal. E o que nós precisamos entender? Que esse olhar pode nos tirar a vida, pode nos tirar a paz. Que esse olhar nos tira da presença. E se você estiver olhando para algo que não seja chamado por Deus, repense. Porque nós aprendemos com isso, que um simples olhar desviado nos tira da nossa missão, nos tira do nosso chamado. E outra coisa que eu entendo, que temos que cuidar da mente. Temos que cuidar da mente. Como foi falado muito no seminário, temos que cuidar da nossa mente, porque a nossa mente cria algo que não é verdade. A verdade de Pedro era Cristo na frente, andando. E a mente dele distorceu.
e fez ele começar a afundar, porque tirou o foco. Então, cuide da sua mente. O medo, ele não é só uma emoção. O medo é um espírito. E é o espírito mais usado pelo diabo. Não se enganem. O diabo usa o medo para nos afligir. Nesse tempo que nós estávamos nos preparando, muitos vinham até mim, Eula, estou com receio. Preocupações disfarçadas de medo. Então, a primeira coisa que nós entendemos, que nós temos que estar com o olhar firmes em Jesus. Em Jesus. Segundo ponto, quando as emoções nos afundam. Eu quero falar quando as emoções nos afundam. E que parte do texto que eu quero dizer sobre isso? E começando a ir para o fundo, clamou. Aqui nós temos 3 ações de Pedro. Começando, é uma ação. Ir e clamar. Quando ele fala que para mim, começando, Pedro começou, me traz o quê? Que ele não afundou de uma vez. Se foi começando, ele foi devagar. Devagar. E da mesma forma, as crises acontecem na nossa vida devagar. Será que todas as crises que vêm de uma vez? Pá! Não. Mas às vezes a gente passa despercebido. E vai vindo devagar, devagar, devagar. E as crises começam devagar, da mesma forma que começou. Pedro começou a entrar em crise. É claro, porque a palavra fala, começando. 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 Quando ele começa aqui, ele me traz aqui que Pedro começou também a depender de Jesus. Ele começou a entender a fragilidade, a necessidade, a fraqueza dele. Aqui, quando ele com essa palavra começando. A consciência, ele trouxe ali para a consciência. Quando ele fala começando, me trouxe a consciência da fraqueza, da limitação de Pedro. E quando ele fala a ir, quer dizer que ele começou realmente a descer, a afundar, a se submergir. Aqui eu considero como a linha tênue. Aqui, pastor, eu considero como a linha tênue. Por quê? Porque ele começou aí a daqui, ou ele afunda de vez, se o medo toma conta, se a mente dele só cria coisas ruins, ele afunda de vez. Ou ele sobe. Porque quando ele fala a ir, nós podemos afundar. E vai ter um momento que você vai entender em que nível que você está, agora. Dentro desses medos, dentro desses sentimentos, dessas aflições que você está aí. Que nível? Você está começando ou você já está submergindo? Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós temos que parar para pensar sobre isso. Porque se você só deixar as coisas acontecerem, você vai para o fundo. Porque você vai olhar para o que é ruim e vai para o fundo. Precisa estar com olhos firmes. E aí, mais à frente, fala, e ele clamou. Começando a ir para o fundo, clamou. Ele verbalizou. E a ciência nos deixa claro isso, como diz. Quando você verbaliza, você concretiza na sua mente. E ele conectou. Quando ele falou aqui, ele conectou. Quando você diz. E a palavra nos mostra que a atitude que ele teve. Nessa hora que ele clamou, ele estava em desespero. Nessa hora que ele clamou, ele estava pedindo um socorro. Mas a palavra fala, antes um pouquinho, ele clamou. Ele clamou. Ou seja, ele teve uma atitude. Isso nós devemos ter. Eu entendo que isso nós devemos ter. Uma atitude de quê? De fé. Até a hora que ele começou a submergir, era uma fé negativa. Medo. Igual a fé negativa. Nesse momento aqui, já é uma fé positiva. Onde ele clama. O sentimento de aflição misturado com esperança. O Espírito trabalha quando tudo parece perdido. Quando a gente começa a afundar, né, pastor Juan?
quando a gente começa a afundar, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. A palavra deixa claro isso aqui. Quando ele começou a ir, ele clamou. E isso nós devemos fazer. Quando você perceber que você está afundando, clame. Clame ao Senhor. Abra a boca, conecte, visualiza Ele. Traga Ele para a sua mente. Traga Ele para a sua presença, para a sua casa. Às vezes tem muitas situações que nós já estamos lá no fundo, mas ainda há uma solução. A qualquer momento, clame, como diz a palavra para nós. E seguindo, para o terceiro ponto, ele fala, dizendo, Senhor, salva-me. Dizendo, ele disse, aqui ele reforçou, primeiro ele disse, ele clamou, e dizendo, ele disse, ele verbalizou a sua fé. Ele entregou, Pedro aqui, ele entregou. Ele entregou a vida dele. Ele entregou aqui nesse momento as limitações. Ele entregou aqui as dificuldades que ele estava. Quando ele disse para o Senhor, salva-me, socorro. Eu entrego a Ti. Ele entendeu ali, até aqui eu vou, Senhor. Daqui eu não posso mais. Salva-me. Quantos de nós estamos assim? Quantos de nós, em quantas situações? Quantas emoções vêm no nosso coração que nós estamos nesse exato momento, Senhor, salva-me. Senhor, eu não consigo mais. Eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor me salve. Porque nós pensamos em nós. E para que eu possa cumprir o meu chamado, eu preciso que o Senhor me salve. Quando entregamos as emoções para Deus, Ele nos entrega o chamado. Quando nós entregamos as nossas emoções mais instáveis, Ele nos mostra o nosso chamado. E às vezes a gente, com muito medo, não entende, mas as emoções instáveis nos mostram o nosso chamado. Para concluir, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo de atravessar o cômodo da sua casa. Não tenha medo. Às vezes alguém que está no outro cômodo da sua casa está precisando de uma palavra. Está precisando de um conselho, de uma orientação. Não tenha medo. Seja sensível. Às vezes você está precisando atravessar a rua. Não tenha medo de atravessar a rua. Não tenha medo de atravessar os bairros. Não tenha medo de atravessar o mar. Não tenha medo de atravessar uma cultura. Não tenha medo, porque o Senhor é convosco. Ele vai te sustentar, mesmo com medo. Vai com medo mesmo. Se Deus te mostrar, vai. Esse chamado não é para a questão de África, gente. Esse chamado é aqui. É para cá. A África é só uma consequência de algo que você já foi chamado. Nós somos chamados para agir onde estamos com medo, com emoções instáveis. E eu convido a igreja a ir, a atravessar, a caminhar sobre as águas, com as emoções instáveis, porque elas vão vir, porque emoções instáveis é uma reação dos estímulos internos ou externos. Eu convido a igreja a ir, a seguir, a ficar firme no seu chamado, a caminhar sobre as águas, a pegar na mão de Jesus. Falar, Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Salva-me, Jesus. Com medo mesmo, me salva. Com medo mesmo, me mostra a sua vontade. Com medo mesmo, Senhor, me direciona. Com medo mesmo. Entregue, igreja. Entregue as suas emoções, os seus medos para Ele. Fica firme.
Porque como Pedro entregou as emoções para ele, Deus tinha chamado para Pedro, lá na frente. Ele pregou para a multidão. E 3.000 pessoas foram convertidas de uma vez. Deus nos chama para levar a palavra, seja no cômodo da nossa casa, atravessando a rua, no bairro, ou em outro país, ou em outra nação. Mas que nós devemos entender o que Ele quer de nós. Amém, igreja? Eu quero convidar a igreja a fechar os olhos para orarmos. Pastor. Senhor Jesus, nós queremos nesse instante, Pai querido, te apresentar toda a igreja, toda essa casa. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo vá sobre a vida de cada um aqui agora. Que o Teu Espírito Santo traga consciência dele de quais são os medos que estão afligindo os corações, que estão gerando sentimentos de insegurança, frustrações. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga paz sobre o Teu povo. Que o Teu Espírito Santo traga paz sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo traga paz e mostre o chamado para que estamos aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.